Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Luana Miranda, sou assistente de gestão de pessoas e também sou graduanda em psicologia. Hoje eu trouxe um tema com vocês no nosso DHO. É um tema muito importante, que é pouco falado, né? Que muitas vezes a gente não fala, não toca, né, nesses assuntos, mas é um tema muito importante para o contexto organizacional, para o contexto pessoal também, no nosso dia a dia. Então, o tema de hoje é construindo uma cultura de respeito e inclusão. Como que a gente faz para refletir mais sobre a inclusão, sobre o respeito no contexto de trabalho, nas nossas relações do dia a dia? Será que eu estou realmente incluindo as pessoas de fato no meu trabalho, na minha rotina? Será que existe, às vezes, um preconceito ou uma discriminação inconsciente dentro de mim que me faz excluir algumas pessoas por algum determinado motivo, por gênero, por raça e diversos outros motivos? Então, hoje esse é o tema, um tema bastante reflexivo e também de muitas informações. E qual é o objetivo central aqui do nosso treinamento de hoje? É compreender a importância do respeito e da inclusão no ambiente corporativo. Então, a gente vai entender a importância de se ter respeito nesse ambiente, de incluir todas as pessoas, independente da sua situação racial, do seu gênero, de qualquer outras questões também. É, incluir essas pessoas dentro do ambiente corporativo. Identificar também barreiras e preconceitos inconscientes que afetam as interações. Então, como eu já antecipei, às vezes existem também alguns preconceitos que são inconscientes, que estão lá na nossa experiência de vida, no nosso contexto de criação mesmo, e que realmente é inconsciente e que muitas vezes a gente aplica automaticamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses preconceitos também. E também desenvolver práticas para promover um ambiente mais justo e harmonioso. Vamos falar também de planos de ações, de colocar em prática mesmo essa inclusão no nosso dia a dia. E também aplicar estratégias baseadas na psicologia social para fortalecer a cultura inclusiva. Então, o que é a psicologia social? Ela fala sobre essa cultura inclusiva, sobre o contexto social do trabalho. O que ela fala sobre isso? A gente também vai comentar aqui hoje. E bom, primeiramente a gente vai começar com o contexto de o que é o respeito e o que é a inclusão. A gente vai ver a diferença dos dois, né? A gente vai entender um pouquinho que são coisas diferentes. O respeito é você reconhecer o valor e a dignidade de todas as pessoas, independentemente de diferenças. Então você reconhece ali o valor das pessoas, você entende que cada pessoa tem ali a agregar algo na nossa vida, na nossa rotina, agregar conhecimento, agregar valor, agregar qualquer coisa mesmo na nossa rotina, independente de diferença, independente da orientação sexual dessa pessoa, da raça, do gênero. Então, independente de qualquer coisa, você entende que aquela pessoa tem valor a agregar na sua vida, no seu trabalho, na sua rotina mesmo. Então, esse é o respeito. E o que é a inclusão, Luana? É criar um ambiente onde todos possam participar ativamente sem medo de discriminação. Então, a inclusão é você realmente chamar ali todas as pessoas para o contexto. Então, é quando você cria ali um ambiente em que todos estão ali ativamente, todos têm ali o direito de falar, têm o direito ali também de receber a sua escuta ativa, e que essas pessoas elas estejam ali sem medo, né, de discriminação, de serem discriminadas de alguma forma, estejam ali satisfeitos com aquele ambiente que ela está. Então, isso é a inclusão, é você dar esse espaço, esse ambiente de leveza, de inclusão, de que todas as pessoas participam, todas as pessoas estão de fato inclusas e se sentindo bem ali de fato naquele ambiente.
E também existe o conceito de equidade, que é outro contexto que às vezes a gente confunde um pouquinho. A equidade é oferecer oportunidades justas, considerando as necessidades individuais. Então, o contexto da equidade é você entender que cada pessoa ela possui uma necessidade diferente. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de alguma deficiência, ela tem uma necessidade diferente de pessoas que não possuem, que não são portadoras de deficiências. Então, você precisa oferecer oportunidades justas para cada caso. A oportunidade que você vai oferecer para essa pessoa é diferente da outra oportunidade, porque ela tem suas especificidades, ela precisa ali de um ambiente que esteja preparado, né, para essa deficiência, diferente da outra pessoa que não possui. Então, são oportunidades justas ali em relação à necessidade de cada indivíduo. Então, essas são as diferenças. A gente falou um pouquinho sobre o respeito, sobre a inclusão e a equidade, e agora a gente pode ali dar andamento ao nosso tema. E quais são os impactos ali positivos de um ambiente respeitoso e inclusivo? Então, quais são as vantagens da gente proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente onde todas as pessoas participam, todas as pessoas estão inclusas, são respeitadas? A gente vai falar agora no ambiente corporativo, quais são as vantagens. Então, há uma melhoria no clima organizacional e produtividade. Então, ambientes respeitosos reduzem tensões, aumentam a colaboração e promovem maior engajamento dos funcionários. Então, um clima onde todas as pessoas são ouvidas, independente de, das suas características, elas são ouvidas, elas são respeitadas, são valorizadas, existe um espaço para essas pessoas falarem, elas são de fato valorizadas naquele ambiente organizacional. Então, existe ali uma melhora na produtividade, as pessoas se sentem mais motivadas a produzir, têm um desempenho melhor nas atividades, que ela realmente se sente ali confortável, né? Eu costumo falar que a gente cresce num ambiente que a gente está confortável, que a gente está leve, que a gente se sente bem ali realmente. Onde a gente não se sente bem, muito pouco provavelmente a gente vai conseguir ali desempenhar um bom trabalho, engajar, ter um desempenho bom nesse ambiente. Outra vantagem é a inovação e a criatividade. Então, equipes diversas e inclusivas trazem diferentes perspectivas, resultando em soluções mais eficazes e criativas. Então, entender que essas diferenças elas são importantes, inclusive para um ambiente diverso. Então, é um ambiente onde todas as pessoas são iguais, com experiências iguais, né? A gente não traz diversidade para aquele ambiente. Então, a gente trazendo inclusão, né? São histórias diferentes, dores diferentes. A minha dor vai ser diferente de uma outra pessoa com uma raça diferente, com um gênero diferente, uma orientação sexual diferente da minha. E essa pessoa também tem a agregar, né? Então, traz inovação, traz criatividade para o ambiente. É uma pessoa com uma experiência diferente da minha e que, assim como eu, também tenho valor na sua experiência, também tem algo a acrescentar e precisa também ser ouvida. Então, inovação e criatividade também é muito importante ali para o ambiente. A terceira vantagem é o bem-estar e a retenção de talentos. Os funcionários que se sentem valorizados têm menos estresse, maior satisfação no trabalho e menor propensão a sair da empresa. Então, retém aquelas pessoas ali naquele ambiente. Porque elas estão satisfeitas onde elas estão. Elas se sentem bem, respeitadas, incluídas naquele ambiente. Então, ajuda também aí a reter talentos dentro da empresa. E, bom, o que a psicologia social ela fala sobre isso? Sobre essas vantagens da inclusão, sobre as vantagens do respeito e da inclusão no ambiente corporativo. A psicologia social diz sobre a teoria da identidade social.
mostra que quando os indivíduos sentem que pertencem a um grupo que os valoriza, seu desempenho e satisfação aumentam. Então, ela traz uma comprovação, né, dessas vantagens. A teoria da identidade social é quando a pessoa tem uma identificação com o ambiente. E ela só consegue se identificar com esse ambiente, se sentir bem nesse ambiente, se ela é valorizada, se ela é escutada, se ela tem espaço de fala, se ela é respeitada de fato. Então, a teoria da identidade social, ela comprova exatamente isso, que as pessoas elas se sentem bem e valorizadas, elas produzem mais quando elas estão ali no ambiente que as valorizam ali de fato. E bom, quais são os impactos positivos de um ambiente respeitoso, inclusive falando agora no bem-estar dos colaboradores? Proporciona, primeiro, a sensação de pertencimento e motivação. Quando as pessoas se sentem aceitas, sua autoestima e satisfação aumentam. Então, num ambiente de trabalho onde eu sou aceita, sou valorizada, ali naquele ambiente, me sinto bem, isso faz com que a minha autoestima, né, seja mais alta, eu me sinto ali aceita, né, naquele ambiente. Eu tenho uma satisfação realmente de estar ali. Então, a pessoa se sente de fato ali pertencente à empresa, se sente parte da empresa. Isso motiva bastante os colaboradores. Existe também uma redução do estresse e da ansiedade. Então, pensa ali num ambiente onde você é excluído de alguma forma, você não é ouvido, né? Quando todas as pessoas falam, né? Ali, todas as pessoas têm o direito de fala e você sente que você não tem esse mesmo direito de fala, não tem ali aquele espaço de se expressar. Então, esse ambiente, ele dá muito mais margem para a presença de estresse, a presença de ansiedade ali para os colaboradores. Então, um ambiente com respeito e inclusão diminui a tensão psicológica causada por discriminação ou exclusão. Então, ao longo do tempo, né, isso pode ir se tornando algo muito prejudicial para a pessoa, né? Vai se tornando uma rotina estressante, um estresse muito constante, uma ansiedade também constante, exatamente pela ausência da inclusão. E a maior também segurança psicológica. Colaboradores se sentem à vontade para expressar suas opiniões sem medo de julgamentos ou represálias. Então, se imagine, por exemplo, num ambiente em que você sente que você não pode tratar de um determinado assunto, que você sente que as suas opiniões ali não são validadas, que você se sente ali realmente o tempo todo julgado. Então, você não tem uma segurança psicológica naquele ambiente. Não se sente seguro ali realmente para se expressar da forma que você realmente é. Então, um ambiente inclusivo, um ambiente respeitoso, ele traz essa segurança psicológica para a pessoa poder se expressar da forma que realmente trazer suas experiências de vida. E como eu falei anteriormente, cada pessoa tem algo a agregar na empresa, na sua vida pessoal, nas suas relações. Então, um ambiente diverso, ele é muito importante, que cada pessoa ali vai ter uma experiência diferente, uma dor diferente, conquistas diferentes. Então, toda a experiência e toda a opinião ali é muito bem-vinda. E quais são ali as barreiras para essa inclusão, os maiores gargalos para essa inclusão? São os preconceitos inconscientes, em primeiro lugar. Então, julgamentos automáticos baseados em estereótipos que afetam decisões e interações sem que percebamos. E o que são esses preconceitos inconscientes? A gente vai se tornando ali aos poucos
e transformando ali a nossa personalidade ao longo da nossa vida. E isso se vai se transformando, vai se construindo ali aos poucos, desde o momento que a gente nasce. Então, quando a gente nasce, a gente entra na escola, a gente convive com a família, e cada contexto impacta a gente de alguma forma. E ali, aos poucos, a gente vai montando ali, né, a nossa personalidade, nossos ideais, nossas ideologias, e alguns preconceitos, eles podem ficar inconscientes. Então, pode ser que muitas vezes a pessoa fale que não, mas não é preconceito, não é discriminação, mas que existe um preconceito que é inconsciente, né? Que talvez no seu contexto familiar existia e que ainda prevalece ali no seu inconsciente. Então, ali, alguns julgamentos eles vão ser automáticos, porque aquilo já está enraizado, né, na sua vivência, na sua experiência de vida. Então, automaticamente, alguns comportamentos, algumas falas, elas vão estar com esses julgamentos. Muitas vezes não escancarados, mas ali vão estar ali bem supérfluos ali, mas que realmente vão excluir ali de alguma forma. Trouxe um exemplo, né, que é supor que uma mulher não seja tão qualificada para um cargo de liderança. Esse é um exemplo de um preconceito inconsciente. Então, no sentido de gênero, né, eu acredito que uma mulher ela não seja qualificada ali para um cargo de liderança. Isso é um preconceito inconsciente, muitas vezes por uma vivência nesse contexto, né, de mulheres, de acreditar que mulheres não alcançam esse cargo, não têm a qualificação necessária para esse tipo de cargos. Então, muitas vezes isso vai ser um preconceito inconsciente que você vai levar para o seu dia a dia e para os seus comportamentos no dia a dia. Então, é muito importante a gente refletir sobre esses preconceitos, sobre as nossas vivências, no nosso contexto de vida, pode dizer muito sobre isso, e aos poucos ali, e desmistificando esses preconceitos, excluindo esses preconceitos. A segunda barreira é o viés de afinidade e exclusão sutil, tendência de preferir pessoas semelhantes a nós, dificultando adversidades. Então, muitas vezes, automaticamente, a gente vai sempre preferir ali por perto pessoas semelhantes a gente. Pessoas que têm o mesmo contexto de vida, de pessoas que se parecem em questão da personalidade. Então, muitas vezes a gente acaba não diversificando o ambiente. Isso atrapalha muito a inclusão. Então, isso acontece muito por uma exclusão muito sutil, como ele está falando aqui. A gente não tem ali, de fato, o objetivo, né, de excluir as outras pessoas, mas automaticamente a gente vai preferir pessoas semelhantes a nós. Então, é sempre importante a gente estar ali atento, né, a quais as pessoas que hoje você está buscando, né, ter por perto, buscando ouvir, buscando dar o direito de fala. Então, são pessoas que são todas iguais a você, ou você está se permitindo também a diversidade, pessoas diferentes de você, com opiniões diferentes, experiências diferentes. Então, é sempre bom estar refletindo sobre isso. E eu trouxe um outro exemplo. Sempre convidar os mesmos colegas para as reuniões informais, excluindo outros. Então, esse é um exemplo, né? A gente está muito acostumado, isso é totalmente normal, né? Quando a gente tem afinidade, isso é normal com colegas no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gente traz essas pessoas muito para essas reuniões, para esses momentos, mas também talvez seja legal, né, pensar por uma outra perspectiva e tentar trazer um outro colega, talvez de um outro departamento que tem uma outra visão sobre esse assunto e que traga ali alguma opinião válida, alguma opinião que vá acrescentar de alguma forma. Então, como eu falei ali anteriormente, toda opinião é válida, toda experiência é válida. E a terceira é a resistência à mudança e falta de conscientização. Essa resistência à mudança é quando algumas pessoas não percebem a necessidade de inclusão ou resistem por meio de perder privilégios.
Então, muitas vezes a gente é resistente à inclusão, é resistente a pensar sobre a inclusão, pensar sobre a diversidade, por medo de perder seus próprios privilégios, né? Então eu penso, eu incluindo a pessoa que eu tenho medo de perder meus privilégios, perder o posto que eu tenho hoje, mas não está relacionado a isso, né? Quando a gente inclui, a gente está agregando, a gente está somando ali, trazendo mais experiência, mais opinião, mais valor ali no nosso dia a dia e não perdendo ali privilégios. Então existem essa resistência à mudança é uma barreira muito grande para a inclusão. O exemplo é achar que treinamentos de diversidade são desnecessários. Então, é um exemplo, né, desses treinamentos realmente que falam sobre diversidade, sobre inclusão, eles são muito importantes. A gente sempre estar refletindo sobre como que a gente está incluindo as pessoas no nosso dia a dia, como que a gente está pensando em inclusão e diversidade no nosso dia a dia. E agora a gente vai partir, né? Falamos das barreiras, o que que impede ali um ambiente de inclusão, um ambiente mais respeitoso. E agora a gente vai falar como, de fato, a gente constrói um ambiente de respeito e inclusão. Então, criar um ambiente respeitoso e inclusivo exige ações concretas e contínuas. O respeito deve ser uma prática diária e a inclusão precisa ser intencional para garantir que todas as pessoas se sintam valorizadas e tenham oportunidades iguais. Então, aqui a gente vê a importância da equidade, né, de oferecer oportunidades justas, oportunidades iguais para todos. Também vemos aqui o respeito, a oportunidade de ter um ambiente respeitoso e também da inclusão. Então, a gente vai ver agora como que a gente constrói. O primeiro tópico para a gente construir um ambiente de trabalho mais respeitoso, um ambiente de trabalho mais inclusivo, é a comunicação inclusa. E a comunicação já é algo que a gente fala bastante nos treinamentos, a gente já pontua bastante a importância de se comunicar bem, de ter uma comunicação assertiva, mas também refletir sobre se essa comunicação ela é também inclusiva. Então, como que a gente consegue, né? Quais são as características aí dessa comunicação inclusiva? Então, o primeiro de tudo é ter uma escuta ativa, prestar atenção genuína ao que os outros dizem, sem interrupções ou julgamentos. Então, muitas vezes a gente vai ver que o julgamento ele vai vir antes ali mesmo da gente escutar. Então, fazer esse exercício é muito importante, de sempre prestar atenção, estar ali presente, ali escutando o que a outra pessoa está falando, sem antes julgar, sem antes interromper para trazer sua opinião. Então, essa escuta ativa é muito importante. A segunda é a linguagem respeitosa. Então, evitar expressões excludentes e usar pronomes corretos para cada pessoa. Então, ter uma linguagem respeitosa com cada pessoa, evitar ali expressões muito excludentes, às vezes sua própria expressão corporal pode dizer algo ali que a pessoa se sinta excluída, né, não se sinta ali incluída de fato ali naquela comunicação. Então, ter cuidado ali com as expressões e também tentar usar ali os pronomes corretos para cada pessoa, conforme o que ela identifica, que se identifica mais naquele contexto. E a terceira é a abertura ao diálogo, criar espaços seguros para que todos possam expressar suas opiniões sem medo de represálias. Então, cria esse espaço seguro, onde as pessoas elas se sintam bem para falar, para poder se expressar de alguma forma. E, Alana, como que eu faço para criar esse ambiente assim mais inclusivo, um ambiente que as pessoas se sintam mais seguras? É você escutando, né? Tendo uma escutativa, você se demonstrando aberto ao diálogo, então você olhando nos olhos da pessoa, se colocando ali realmente no presente ali, você realmente está presente para aquela pessoa, você sempre tentando trazer aquela pessoa de alguma forma para conversas formais e também informais, que nas conversas informais a gente consegue criar muito vínculo também com essas pessoas. Então, a abertura ao diálogo, estar aberto a comunicar, a mostrar que a opinião daquela pessoa também é importante,
Então, quando ela trazer uma opinião, que legal, não sabia, algo importante, assim. Às vezes você até discorda, mas você entende como algo também importante para aquela pessoa, que pode acrescentar de alguma forma. Então, isso é você estar aberto ao diálogo. E o exemplo é, em uma reunião, garantir que todas as vozes sejam ouvidas, especialmente os grupos, especialmente as de grupos subrepresentados. Então, em uma reunião, esse é só um exemplo, né? Mas talvez em uma comunicação, em algum diálogo, no dia a dia mesmo, talvez seja importante a gente refletir ali sobre quem que eu estou dando espaço para ouvir, né? E o que são esses grupos subrepresentados? São grupos com menor representação social, né? A gente inclui aí mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de pessoas com outras orientações sexuais, com diferentes orientações sexuais, são os grupos subrepresentados. Então, especialmente esses grupos que têm uma representação social menor. Então, dar espaço para essas pessoas ou serem ouvidas, para essas pessoas também falarem. A segunda é o combate a preconceitos inconscientes. Então, nós vimos, né, que o preconceito inconsciente é algo que é uma barreira, né, para um ambiente inclusivo, para um ambiente respeitoso. A gente já falou também que é importante a gente identificar também esses preconceitos que podem ser inconscientes, tentar olhar também para a nossa experiência de vida, para as nossas relações do dia a dia, se automaticamente eu não estou excluindo algum colega por algum preconceito que é inconsciente, algum julgamento. Então, como a gente combate isso? O primeiro de tudo é a autoconsciência, refletir sobre os nossos próprios vieses e como eles influenciam as nossas decisões. Então, como eu falei, ao longo da nossa vida, desde quando a gente nasce, a gente vai criando ideologias no nosso ambiente, que é o nosso ambiente familiar, no ambiente escolar, no nosso ambiente de trabalho. Então, tudo a gente vai criando vieses. Então, sempre refletir sobre esses vieses, nossas ideologias, se elas realmente estão ali influenciando as nossas decisões do dia a dia. O segundo é a diversificação de perspectivas. Então, incentivar a interação com pessoas de diferentes origens e experiências. Então, refletir também sempre sobre quais são as pessoas no meu dia a dia que eu estou incluindo, que eu estou interagindo no dia a dia. Eu estou realmente incluindo aquele meu colega de trabalho que tem características diferentes da minha, eu estou incluindo ele ali de fato no meu dia a dia de trabalho, nas nossas conversas, nas decisões ali da equipe. Então, sempre refletir sobre essa diversificação de perspectivas, porque, como eu falei, pessoas elas possuem experiências diferentes, elas sempre possuem ali origens diferentes, dores diferentes, e tudo tem acrescentado. Então, é pensar que essas pessoas elas precisam estar inclusas, elas também merecem ser ouvidas da mesma forma que as outras pessoas também são. Então, sempre incentivar essa interação com essas pessoas. Também a intervenção ativa, se posicionar contra atitudes discriminatórias, promovendo um ambiente mais justo. Então, sempre também estar bem atento, né, caso ocorra algum tipo de discriminação, algum tipo de desrespeito, de não inclusão. Então, sempre estar atento se isso realmente está ocorrendo no seu dia a dia, promovendo ali cada vez mais um ambiente mais justo, mais respeitoso. Então, sempre estar ali atento a isso também. Então, é muito importante você refletir sobre si mesmo, refletir sobre suas relações, você também está incluindo as pessoas ali diferentes na sua rotina, opiniões diferentes, e também sempre estar atento ali caso ocorra, né, algum desses acontecimentos. Então, sempre estar ali, sempre intervindo ali ativamente. O terceiro
é a promoção de equidade e acessibilidade. Então, a adaptação de espaços e processos, garantir que todos tenham acesso igual às oportunidades e ferramentas. Então, garantir que todas as pessoas estejam ali tendo acesso às ferramentas de trabalho, que tenha ali facilidade no seu dia a dia para conseguir executar o trabalho. Então, adaptar sempre os espaços, os processos para essas pessoas. Políticas inclusivas também são muito importantes. Então, criar programas que apoiem a diversidade, como mentorias para grupos minoritários. E também a avaliação contínua, monitorar se as práticas adotadas estão de fato promovendo inclusão e respeito. Então, sempre monitorar se essas políticas estão realmente surtindo efeito, se todos esses espaços e processos eles estão realmente garantindo um ambiente inclusivo, dando oportunidades para essas pessoas executarem o seu trabalho, dando realmente as ferramentas necessárias para a execução do trabalho. Então, essa promoção de equidade que a gente falou lá no início, que é você realmente dar oportunidades justas ali para todas as pessoas, independente ali das suas diferenças. E o exemplo é oferecer materiais acessíveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Então, pessoas ali com deficiência, sempre oferecer ali os materiais acessíveis para que ela possa executar o trabalho, para que ela possa, de alguma forma, se comunicar com as outras pessoas, ter um diálogo, estar ali realmente presente ali no ambiente, independente ali da sua deficiência. Então, é um exemplo aí que a gente consegue promover equidade e acessibilidade no dia a dia. E por último, também a criação de um ambiente seguro e respeitoso. E como que a gente faz isso? Com zero tolerância à discriminação, criar canais de denúncia eficazes e agir rapidamente em casos de preconceito ou assédio. Então, sempre, como a gente comentou, sempre estar atento também ao nosso ambiente. Sempre olhar se ocorreu algum caso de preconceito, de discriminação, de desrespeito com o colega, algum caso também de assédio. Então, existe zero tolerância a essa discriminação mesmo. É pensar que a gente só consegue criar um ambiente seguro, um ambiente em que todas as pessoas se sentem bem naquele ambiente. A gente só consegue criar um ambiente respeitoso, inclusivo, de diversidade, se a gente combate todos esses casos, né? Então, por isso, existem canais que a gente possui hoje, né? Então, aqui embaixo eu coloquei sua voz é importante. Então, caso você tenha algo para compartilhar, né? Então, em algum desses casos de discriminação, de preconceito ou assédio, caso você não saiba, nós temos um contato com a ouvidoria. Então, a gente tem um e-mail para realmente você poder compartilhar algum desses casos, caso você veja, caso você presencie, você escute alguns desses casos com outro colega ou com você. Então, a gente tem esse canal, né, que a gente recebe exatamente com esse objetivo de receber casos assim para a gente conseguir combater essas situações e conseguir ali promover cada vez mais um ambiente mais seguro, mais respeitoso. Então, caso você não saiba, a gente tem esse e-mail, que é ouvidoria@sanosparticipações.com.br, exatamente com esse objetivo. Então, a gente realmente ali tem ali zero tolerância a essas discriminações. Então, caso você presencie, a gente tem esse canal já. O segundo é a valorização das diferenças. Então, encorajar o reconhecimento e a celebração da diversidade dentro da equipe. Então, sempre encorajar o colega de trabalho e sempre reconhecer todas as pessoas ali por suas conquistas, reconhecer
o outro como algo, uma pessoa que pode acrescentar de alguma forma na sua vida, acrescentar de alguma forma no ambiente de trabalho. Então, todas as diferenças, elas devem ser valorizadas, elas têm algo a acrescentar no nosso dia a dia. Então, reconheça, né, essas diferenças, reflita se no dia a dia há essa valorização das diferenças. Então, sempre também celebrar essa diversidade, celebrar as diferenças, que existem pessoas diferentes no contexto de trabalho, e sempre realmente estar ali reconhecendo essas pessoas como pessoas importantes dentro do contexto de trabalho. E também um exemplo, eu coloquei um exemplo diário, então ser intencional ao incluir diferentes perspectivas em tomadas de decisões. Então, dentro da tomada de decisões da sua equipe, essas pessoas elas são inclusas, elas têm ali o direito de fala, elas estão realmente verbalizando, se expressando, elas estão realmente sendo escutadas ali nesse contexto. Então, então, garantir realmente que essas pessoas elas estejam ali inclusas dentro do ambiente. Então, a gente consegue ali concluir que o nosso treinamento, né, fazendo ali uma recapitulação sobre tudo que a gente falou, a primeira conclusão são os principais aprendizados que a gente retirou. Que o respeito e a inclusão são construídos diariamente. Então, a gente só consegue um ambiente inclusivo, um ambiente respeitoso no dia a dia, né? Você ouvindo uma pessoa diferente de você, você incluindo pessoas com situações diferentes de você. Então a gente consegue ali no dia a dia, na rotina, com pequenas atitudes, você dando atenção, né? Você escutando ativamente a pessoa, incluindo, demonstrando que a opinião dela é importante, é válida também. Então são pequenas atitudes no dia a dia que a gente consegue ali transformar esse ambiente um ambiente mais respeitoso, mais agradável, que todos se sentem valorizados. Então são pequenas atitudes mesmo que são construídas ali diariamente. Também há o compromisso individual. Então, pequenas ações diárias fazem a diferença. Então, eu como colaboradora, né, você também como colaborador ou colaboradora, você tem esse compromisso individual ali, esse compromisso em respeitar, né, em transformar, em garantir esse ambiente respeitoso, esse ambiente inclusivo. Então, sempre estar atento também, como foi informado, às outras situações que não estejam, talvez ali acontecendo diretamente comigo, mas com outras pessoas. Então, só assim a gente consegue ali combater, né, essa não inclusão, esse ambiente desrespeitoso também. Então, realmente a gente estando atento às outras situações, estando atento às nossas ações diárias também. E o terceiro é o compromisso organizacional. A empresa deve continuar promovendo treinamentos e iniciativas inclusivas. Então, um exemplo são treinamentos assim, que a gente consegue levar ali, né, as informações necessárias. Às vezes, uma informação que você às vezes não saiba, então a empresa ali deve continuar ali promovendo treinamentos, iniciativas inclusivas ali no dia a dia realmente para ter esse ambiente mais respeitoso, mais inclusivo também. E por último, eu coloquei uma frase que a inclusão começa com cada um de nós. Como você pode contribuir para um ambiente mais respeitoso? Então, trouxe aqui uma reflexão. Então, você, como colaborador, muitas vezes a gente acha que não, eu não tenho esses comportamentos de excluir, eu incluo todo mundo, mas realmente será que você. A gente já viu alguns conceitos aqui, será que às vezes não existe um preconceito inconsciente, que inconscientemente no dia a dia você tá ali julgando outra pessoa, que você tá às vezes excluindo essa outra pessoa, ou às vezes você
no seu contexto, você se identifique com as pessoas mais parecidas com você, e aí isso acaba ali automaticamente excluindo as outras pessoas. Então, a inclusão ela começa por mim, começa por você, refletindo sobre os nossos próprios comportamentos, sobre as nossas próprias relações de trabalho, no dia a dia também. E também pensar, né, como que a gente hoje pode ali contribuir para um ambiente mais respeitoso, mais inclusivo. Ah, Luana, eu acho que é tentando ouvir mais, tentando dar mais abertura, tentando chamar um pouquinho ali aquela pessoa ali mais para próximo, para tentar fazer com que ela se sinta mais confortável. Então, são pequenas atitudes que fazem muita diferença no dia a dia. E por último, para a gente já finalizar o nosso treinamento, trouxe uma última frase, que é incentivar a inclusão é construir um futuro mais inovador, mais produtivo e humano, que é o nosso objetivo aí realmente, que é sempre estar construindo um ambiente mais inovador, um ambiente mais humano e também um ambiente mais produtivo, que tenha mais produtividade das pessoas. E a gente viu aí que as pessoas elas só conseguem ser produtivas se elas estiverem bem, né, ali naquele ambiente, se esse ambiente é respeitoso, se ele é inclusivo. Então, a gente já viu um pouquinho como que a gente faz para incluir, como que a gente constrói esse ambiente ali mais acolhedor. E eu espero ali realmente que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, né, com dúvidas, com conhecimento mesmo, para que vocês consigam aí cada vez mais construir um ambiente mais acolhedor, um ambiente onde todos se sintam bem, se sintam realmente incluídos. Então, agradeço aí pela presença de todos e até o nosso próximo treinamento.